Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos hoje aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da nossa Escola Bíblica Online. Inicialmente já quero agradecer a participação dos irmãos que estão sempre conosco assistindo às aulas e agradecer por estarem sempre aqui com a gente e também dizer que é motivo de muita alegria poder estar aqui hoje para ministrar mais uma aula. É sempre um privilégio muito grande poder participar desse trabalho tão lindo que é da Escola Bíblica Dominical, é um privilégio. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com os irmãos para que a gente venha então discorrer a respeito de temas bíblicos e venhamos então ser edificados. Porque a cada estudo, cada tema que a gente vai se debruçar, vai estudar, o aprendizado é muito grande, a gente evolui muito, então é um crescimento muito grande para nós e eu espero que também seja para os irmãos que assistem às aulas, amém? Vamos fazer uma oração para a gente dar início então à nossa aula. Vamos comigo em oração então, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus sobre todas as coisas. Meu Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra, estudando a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos oportunizar falar do Teu amor, falar da Tua verdade. Deus, que hoje seja um estudo abençoado, que o Teu Espírito Santo venha fluir, venha nos capacitar, venha nos direcionar, venha nos dar, Senhor Jesus, mais e mais da revelação da Tua Palavra. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor possa abençoar, que nenhum mal possa prosperar contra, Senhor Jesus, essa atividade que nós desenvolvemos. Esse é o desejo do nosso coração e nós sabemos, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso hoje, Senhor, nós te pedimos, visita cada lar, visita cada pessoa que tiver acesso a esse vídeo, que o Senhor possa edificar, possa abençoar grandemente a vida de cada pessoa, a vida de cada família, que haja transformação, que haja renovo da parte do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou convidar o Ministério de Louvor que vai estar ministrando um louvor para que então, posteriormente, nós podemos prosseguir com a nossa aula. Amém? Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, aos Teus pés.
Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse louvor abençoado. E hoje o tema da nossa aula, dando sequência, né, às aulas que a professora Renata já ministrou com vocês, já trabalhou com vocês, sobre os dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre três dons bastante importantes, bastante conhecidos dos irmãos e bastante edificantes também. Nós vamos falar do dom de profecia, diversidade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Nós sabemos que os dons do Espírito, eles nos são dados para que nós venhamos alcançar um fim, a um objetivo. Nós não o recebemos simplesmente por receber. E quando nós vamos então falar desses dons, é importante que nós venhamos compreender cada detalhe, venhamos perceber, prestar atenção em cada detalhe, porque as coisas do Senhor é nos detalhes que elas vão fazendo a diferença e nós vamos conseguindo aprender e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos então a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler com vocês o versículo 1, amém? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha que interessante essa orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui na primeira carta aos Coríntios. Ele nos diz que quanto aos dons espirituais, ele não quer que nós sejamos ignorantes. Ignorantes é desconhecer algo, né? Não ter conhecimento a respeito de alguma coisa. E quando ele diz que a respeito dos dons, ele não quer que nós sejamos ignorantes, nós entendemos que há uma preocupação de que nós, enquanto Igreja de Cristo, venhamos compreender, venhamos conhecer, entender a respeito dos dons do Espírito. Então, nós precisamos, seguindo essa orientação do apóstolo, que nós temos aqui na Palavra de Deus, buscar conhecer os dons do Espírito, amém? Vamos agora lá para o versículo 7, ainda aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, mas lá no versículo 7, vamos ver o que a Palavra do Senhor nos diz. A palavra diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé,
pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, e a outro profecia. A profecia apareceu aqui, é um dos dons que nós vamos trabalhar hoje. A outro discernimento de espírito e a outro variedade de línguas, que também é um dos dons que nós vamos discorrer hoje. E ainda a outro interpretação de línguas, que também é um dos dons, faz parte dos 3 dons que nós vamos abordar hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses 3 dons, eles fazem parte de um grupo chamado de dons vocais. Então, eles juntos compõem esse grupo de dons vocais. E, inicialmente, falando então aos irmãos a respeito dos dons de línguas, eu creio que é mais comum, eu acredito que os irmãos tenham mais conhecimento, mais prática, vivência, né, espiritual em relação ao dom de variedade de línguas. E precisamos entender o porquê desse dom, qual o objetivo. Nós já temos um conhecimento, uma percepção de que quando a pessoa é revestida pelo Espírito Santo de Deus, ela recebe o dom de falar em línguas. É algo bastante comum até nas igrejas, a gente percebe. Mas qual é o objetivo desse dom? Uma vez que, a menos que a pessoa tenha também o dom de interpretar, ele fala uma língua que ele mesmo não conhece, que ele mesmo não consegue compreender. E qual é o objetivo? Por que Deus nos deu esse dom? Vamos descobrir à luz da palavra de Deus? Então vem comigo, vamos lá para o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Vamos ver o que a palavra nos diz. Vamos lá então. Capítulo 14, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então nós já sabemos que o apóstolo nos falou que para que não sejamos ignorantes quanto aos dons. E vemos aqui, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Olha que coisa maravilhosa. O dom de falar em línguas, quando falamos em línguas, não estamos falando a homens, estamos falando ao próprio Deus. Olha que coisa extraordinária. Às vezes você recebeu o dom, você começou a falar e você não parou para refletir no tamanho da magnitude, no tamanho da maravilha de Deus. Deus derramando sobre você a capacidade de falar uma língua diretamente a Deus. Olha que coisa extraordinária. É o mover no dom do Espírito Santo. É algo assim maravilhoso que Deus te concedeu. Valorize esse dom. Amém? Use esse dom a seu favor, a favor da sua vida espiritual. Por que eu digo isso? Vem comigo que a gente vai descobrir. Olha só o que a palavra diz aqui pra gente mais adiante. No versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Olha que coisa maravilhosa. Então, ao falar em línguas, estamos falando em espírito. Se cantamos na língua dos anjos, estamos cantando em espírito. Olha que coisa extraordinária. É só Deus para nos conceder essa graça maravilhosa, esse poder de falar numa língua que nós mesmos não compreendemos, mas que falamos ali mistérios, falamos diretamente a língua do nosso Deus maravilhoso. Amém? Olha que coisa extraordinária. Estamos ali orando diretamente a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos ver o versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui ele fala a respeito do dom de profecia. Então, há uma distinção entre os dons, são coisas distintas, tanto o dom de profecia, como de diversidade de línguas, como o dom de interpretação de línguas. São coisas bastante distintas, apesar
que quando nós falamos do dom de interpretação de línguas, ele está muito atrelado ao dom de línguas, então, uma vez que ele é a interpretação do ato, a pessoa fala em línguas, há uma interpretação dessa língua, dessa fala. Então eles estão ali atrelados, porém são coisas diferentes. Ali no versículo 4, ainda do capítulo 14, tá? Da primeira carta aos Coríntios. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma coisa, então aqui no versículo 4 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, nós recebemos mais essa informação, que o ato de falar em línguas é uma oração diretamente a Deus e que também ela nos edifica. Então, olha a importância desse dom maravilhoso que nós recebemos da parte de Deus. Nós temos ali a oportunidade de orar diretamente a Deus e sermos então edificados por meio dessa oração em línguas, por meio desse cântico em línguas. É algo assim, é maravilhoso. Precisamos refletir a esse respeito e não simplesmente começar a fazer sem muita consciência daquilo que estamos fazendo. Ainda que não tenhamos o dom de interpretar aquilo que falamos, mas somos edificados por meio desse dom que o Espírito Santo nos capacitou, nos deu. Porque o mover nos dons, ele é uma junção da ação do homem com a ação do Espírito Santo de Deus. Não há como operar nos dons sem a ação do Espírito Santo de Deus. E, todavia, é preciso uma ação humana para que ocorra esse mover nos dons. Por que eu estou dizendo que é preciso uma ação humana? Porque o apóstolo ele nos diz: buscar com zelo os melhores dons. Então, o ato de buscar requer uma ação do homem. É necessário que nós tenhamos esse querer, que nós venhamos manifestar esse querer e tenhamos esse comportamento de buscar. Então, não podemos ficar sem ação nenhuma e vamos ali receber. Não, nós precisamos buscar o dom. O dom é algo que você busca, que você vai se desenvolvendo através da prática. Quanto mais você vai exercitando esse dom, mais você vai desenvolvendo esse dom. Então é preciso um querer. Aí nós vemos a junção da ação do Espírito Santo de Deus e da nossa ação humana também, do nosso querer. Então nós vemos que é necessário essa ação também do homem, não é algo apenas vem da parte de Deus, mas é preciso um querer da nossa parte também, é preciso um buscar, é necessário que nós venhamos exercitar esse dom para que assim nós venhamos crescer cada vez mais dentro daquilo que nós buscamos, dentro daquilo que o Espírito Santo está nos capacitando a fazer. Amém? Vamos ver lá no versículo 5 o que o apóstolo Paulo fala, ainda está do capítulo 14. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Interessante, né? É um desejo do coração dele, ele está falando. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Olha o que ele fala mais adiante. Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete para que a igreja seja edificada. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele colocou uma distinção, ele colocou o dom de profecia num patamar superior ao dom de falar em línguas e ao dom de interpretar. O dom de profecia é classificado de acordo com o apóstolo Paulo, como algo superior, como um dom mais importante dentre os. Mas por que esse dom é tão importante? Vamos ver o que ele vai dizendo mais adiante. Vamos partir, vamos seguir, nós estamos agora no versículo 5, vamos ler o versículo 6 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua,
Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com você. Visto que estás ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Ele coloca o dom de profecia num patamar superior aos demais, porque o dom de profecia, ele é dado para a edificação da igreja. É um dom que abençoa o outro, não simplesmente nos abençoa enquanto pessoa que está movendo no dom do Espírito Santo, mas ele tem essa capacidade, essa condição de abençoar o próximo, de abençoar a igreja. Portanto, por isso ele é tão importante, por isso ele é colocado num patamar superior. No versículo 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque eu estou orando em línguas estranhas, eu não tenho dom de interpretação. Eu não compreendo aquilo que eu estou a dizer. Eu sou edificada pela ação do Espírito Santo de Deus, todavia a minha compreensão ela fica deficitária, porque eu não sei, eu não tenho consciência daquilo que eu estou, daquela fala que eu estou produzindo. Por isso ele usa esse exemplo dos instrumentos musicais, da cítara, da flauta. Por quê? Porque se o som não for compreensivo, ele não consegue gerar um efeito exterior, ele não consegue gerar um efeito no outro. Ao passo que o dom de profecia, como é falado em palavras que o outro consiga compreender, ele consegue abençoar, consegue edificar o outro, consegue edificar a igreja, através de uma palavra de exortação, através de uma palavra de ânimo, através de uma palavra que venha gerar algo naquele que está recebendo a palavra. Amém? Então nós vemos assim, que por isso ele coloca o dom de profecia nesse patamar superior e diz que se eu falo em línguas, que eu busque, que eu ore para que Deus também me capacite para interpretar essa língua que eu estou falando. Porque aí então, além de eu estar orando no Espírito, eu também vou ter o meu entendimento, vou ter compreensão daquilo que eu estou falando. E eu vou entender aquilo que de repente Deus está falando ao meu coração. Eu vou conseguir ter compreensão daquilo que está sendo dito. E isso é importante porque daí, além de eu ser edificado pelo falar em línguas, por estar orando em espírito, eu também compreendo aquilo que eu estou falando. Lá no versículo 18 ele diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha que interessante. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, ao falar 10.000 palavras em uma língua. Por que ele está falando isso? Porque se ele fala palavras compreensíveis, a pessoa vai entender, vai receber a mensagem, vai ser de repente edificado, exortado, vai surgir algum efeito naquele que recebeu a palavra. Agora, se eu estou falando em línguas, eu tenho dom de línguas e estou lá na igreja orando, falando em línguas, eu não estou gerando edificação na vida do outro, e eu não tenho dom de interpretar, eu estou simplesmente falando, para o outro não está surtindo efeito, apenas para mim. Eu estou ali me edificando, mas não consigo abençoar o meu próximo, não consigo abençoar o outro. Por isso ele diz que se eu estou na igreja, é preferível que eu fale palavras compreensíveis a ficar falando muitas palavras em línguas estranhas. Por quê? Porque não tem uma utilidade, não há necessidade que o outro me ouça falar, uma vez que eu não consigo interpretar e não há quem interprete ali naquele local. Amém? Vamos ver lá ainda no capítulo 14, mas agora nós vamos lá para o versículo 27, onde ele diz assim: se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se eu tenho o dom de falar em línguas,
porém eu não tenho dom de interpretação, e não há na igreja ninguém que consiga interpretar. Não há razão para eu ficar falando em línguas e orando alto em línguas para que as pessoas me ouçam, porque não há compreensão da parte deles. Eu só estou orando e estou sendo edificado. Então o apóstolo Paulo nos orienta para que nós venhamos orar então no secreto. Orar entre eu e Deus, de uma forma discreta. Não que seja proibido orar em línguas na igreja, não é isso. Mas o que ele nos orienta é que se não vai haver um benefício ao outro, que eu seja discreto naquilo que eu estou fazendo, naquele mover do Espírito Santo. Porque de nada vai adiantar eu falar em línguas numa altura exorbitante, que todos ouçam, porque eles não compreendem aquilo que eu estou falando. Não há ninguém que possa interpretar. Eu não consigo interpretar. Não há uma utilidade, não perde, né? Fica uma coisa vazia. Por que fazer? Vou orar no secreto, vou orar com discrição, ali no meu local, eu e Deus, enfim, de uma forma discreta. Amém? Mas não que seja proibido. Não é proibido. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 29, vamos ver o que ele nos diz. Trata-se de profetas. Se não houver intérpretes, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É a orientação que o apóstolo nos traz. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Aqui ele dá uma orientação para que o mover no Espírito no dom de profecia seja também de uma forma organizada. Se há mais de um profeta, que eles falem, não falem todos ao mesmo tempo, que não movam nos dons todos ao mesmo tempo, para que haja uma organização da igreja. Sempre observando, quando ele fala assim, que então 3 esteja ali falando, que aquele que está no banco, que julgue aquele que está falando. Por quê? Porque a profecia, como eu disse, o mover nos dons, é uma ação, é uma junção da operação do Espírito Santo de Deus e do homem. Então é preciso sempre estar atento. Eu recebi uma profecia. Vou observar essa profecia. Ela está em concordância com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? Uma profecia vinda do Espírito Santo de Deus, ela jamais pode contradizer a palavra do Senhor. Ela precisa estar sempre em concordância. Então, sempre observar. Está condizente com a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Se contradizer a palavra do Senhor, duvide. Jamais o Espírito Santo, Deus não é Deus de confusão. Ele jamais vai enviar uma profecia que vai contradizer a palavra dele mesmo. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo nos orienta é que nós venhamos estar sempre atentos, observando e julgando essa profecia. Quando ele fala aqui, no versículo 31, pois vocês todos podem profetizar. Olha que legal. Todos podemos mover no dom, desenvolver o dom de profecia. É possível a todos. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos. A palavra instruídos é aprender, desenvolver, crescer naquilo. Eu posso aprender. Então ele está dizendo aqui que nós vamos profetizando e um vai aprendendo com o outro a mover nos dons. É possível que todos aprendam a mover nos dons de profecia. E é dessa forma, você vai observando e você vai aprendendo a mover nos dons do Espírito Santo. Buscando em Deus, mas também sendo instruído ali e aprender a desenvolver, a mover nesse dom do Espírito Santo de Deus. É dessa forma, com organização, tudo com ordem e decência, porque a palavra do Senhor, ela nos traz isso, essa orientação, que tudo tem que ser com ordem e decência. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos seguir a nossa leitura aqui ainda em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, mas agora nós vamos lá para o versículo 37, onde o texto nos fala assim: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado.
Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então ele nos dá aqui uma orientação muito clara, que é para buscarmos mesmo desenvolvermos o dom de profecia, para que nós possamos edificar, porque a igreja é edificada por meio do dom de profecia. Nós precisamos buscar, isso ficou muito claro, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que é para nós buscarmos. Então precisa haver esse querer nosso, esse desejar, esse mover nesse sentido. E ele diz também, não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele dá essa orientação para que a gente venha, que tudo seja feito com ordem e decência dentro da casa do nosso Deus. Amém? Então nós vemos que o dom de profetizar, ele tem um objetivo, um destino certo, um objetivo certo. Qual que é o objetivo do dom de profecia? Ele traz uma mensagem de edificação, de consolação ou de exortação ao outro, à igreja. Então esse é o objetivo do dom de profecia. É aquele falar, a pessoa recebe do Espírito Santo um direcionamento, uma orientação, algo que queima ali no coração dele e dá a ele essa direção para aquela pessoa, de trazer essa orientação àquela pessoa. Ou é uma linguagem para edificar, algo que vem edificar o outro, ou é para consolar, ou é para exortar. Sempre nesse sentido. O dom de falar em línguas, qual é o de variedade de línguas? Às vezes, por que a gente fala variedades? Porque pode ser que a pessoa receba a capacidade apenas de falar em uma língua diferente apenas. Ele não recebe o dom de variedades. Mas, em contrapartida, há quem recebe o dom de variedades. Então, ele consegue falar várias línguas diferentes, várias línguas estranhas. Então, a gente fala o dom de variedade de línguas. Mas tanto o dom de variedades, tanto aquele que recebe a capacidade de falar em várias línguas, quanto aquele que recebe a capacidade de falar apenas uma língua, o objetivo é o mesmo, tá? É a edificação da própria pessoa, é orar a Deus em espírito. Então esse é o objetivo do falar em línguas. E o dom de interpretação de línguas? Como eu já disse no decorrer da nossa conversa, o objetivo do dom de interpretação é interpretar aquela língua estranha que é falada para que saia da ignorância, para que a gente saia da não compreensão daquilo que está sendo dito. Então, por exemplo, às vezes a própria pessoa recebe o dom de interpretação de línguas, então ele consegue falar a língua e consegue também interpretar aquilo que ele mesmo está falando. Ele consegue compreender aquela língua. É algo extraordinário, incrível. Mas pode acontecer também, eu já tive experiência, já vi acontecer dentro da igreja e realmente é algo assim que causa um impacto, né? Você vê o operar, o mover do Espírito Santo de Deus. É quando uma pessoa fala em línguas e uma outra pessoa interpreta. É muito extraordinário, é algo que realmente causa um impacto na gente e é muito gostoso de ver o fluir do Espírito Santo nesse sentido. Então também pode acontecer. E qual o objetivo dessa interpretação de línguas? A pessoa não deixou de falar, de orar a Deus, ele continua orando a Deus, mas essa mensagem se tornou compreensível a nós, seres humanos. Então ela deixou de sair da escuridão, vamos por assim dizer, deixou de sair daquela situação de ignorância nossa, nós passamos a compreender aquilo que foi dito. Então nesse caso, há uma junção de dois dons, e o mover do Espírito Santo ali alcança algo a mais. Então aquela pessoa não só falou em línguas, orou a Deus na língua do Espírito, como também trouxe compreensão aos homens, à igreja, né? A nós que estamos ali naquele ambiente, conseguimos compreender aquilo que foi dito. Não que seja uma profecia, não podemos confundir. O fato de interpretar a língua que foi falada não é propriamente dito uma profecia. Para isso é o dom de profecia, que é uma outra coisa. Então por isso que nós falamos que são 3 dons. É o dom de profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. E é muito interessante porque o apóstolo nos fala, como nós já lemos
aqui no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Se você fala em línguas, ore para que então possa também interpretar. Isso é muito assim, interessante, nós temos que buscar isso, querer isso ardentemente, estar sempre orando. E ele diz também que o maior dentre os dons é o dom de profecia, a menos que aquele que fale em línguas também a interprete. Então nós vemos que nesse momento que ele coloca o dom de profecia num patamar superior, mas ao mesmo tempo quando ele diz, a menos que a interprete, ele está colocando o dom de variedade de línguas, mais a interpretação, no mesmo patamar do dom de profecia. Todavia, aquele ato de falar em línguas continua sendo uma oração a Deus, uma linguagem ao Espírito, ao passo que o dom de profecia é quando a pessoa recebe uma orientação e vai falar ao outro, traz uma mensagem diretamente ao outro. Então, nós não podemos confundir as duas coisas, mas o apóstolo coloca eles na mesma qualificação. Então, se você tem o dom de interpretação, se a língua dos anjos é falada e é também interpretada, ela alcança a mesma qualificação, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos traz, ao dom de profecia. Por quê? Porque saiu da ignorância, sabe? Deixou de ser algo que nós não estamos compreendendo. Estamos orando em espírito, mas também estamos compreendendo aquilo que está sendo dito. Porque o dom de profecia, ele traz uma mensagem, é uma mensagem compreensível. Por isso ele coloca no mesmo patamar. Eu espero que tenha sido de grande valia para os irmãos, que os irmãos tenham conseguido compreender a distinção entre os 3 dons e a importância de buscarmos mover nos dons do Espírito. E esses 3 dons classificados aí como dons vocais. E uma coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, que eu ouvi algumas ministrações, algumas coisas que eu estive lendo também, e eu achei bem interessante. Por quê? Porque realmente nós temos aquela ideia de que o mover nos dons é algo muito místico, muito extraordinário, que, nossa, tem que ter toda uma situação, uma circunstância. Mas, na verdade, o mover nos dons do Espírito Santo é algo simples. Deus, ele é simples. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus simples. Ele não é um Deus cheio de toda aquela situação. Somos nós que, na maioria das vezes, tornamos tudo muito complexo, tudo muito burocrático. Deus não. Deus é simples, ele é objetivo, ele é direto. Então, o que eu venho falar para os irmãos? Vamos buscar mover nos dons. Mas de que forma que eu consigo mover nos dons? Movendo. Sabe, sentindo no coração e checando se realmente vem da parte de Deus, e vai ali trabalhando, vai ali tentando exercitar, porque é assim que nós vamos aprender a desenvolver. Buscar com zelo os melhores dons. E de que forma nós vamos buscar? Na oração. Vamos orar, pedir a Deus. E quando nós recebemos de Deus uma direção, recebemos de Deus algo, se é para eu trazer uma mensagem para o irmão, se é para eu de repente ir lá falar algo, fale, sabe? Vai com jeitinho, não vai com soberba, vai com humildade. Olha, será que eu senti no coração, pode ser que Deus esteja querendo, trazer algo, uma mensagem, de repente. Não chegue falando para o irmão, eu recebi da parte de Deus uma mensagem e tal. Não, chega com um jeitinho, chega com humildade, com delicadeza, e assim nós vamos buscando esse importante dom de profecia, para que a igreja venha a ser edificada. E o dom de variedade de línguas, para que nós venhamos orar na língua, orar em línguas diretamente a Deus, é algo muito extraordinário, como eu disse, para que nós mesmos sejamos edificados, é importante. E dessa forma nós vamos conseguir, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, sermos cada dia mais edificados e estarmos mais próximos do nosso Deus maravilhoso, porque é esse o nosso objetivo, estarmos cada dia mais próximo dele, estarmos cada dia mais andando com ele. Amém? Eu gosto muito da figura de Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus
e não foi mais visto, todavia porque Deus o tomou para si. Eu acho isso muito, a figura dele muito extraordinária, algo que causa muito impacto no meu coração, porque a ideia de andar com Deus é a ideia de movimento. Então nós precisamos ter essa constância com Deus. E os dons do Espírito, ele vai nos aproximando de Deus, ele vai nos capacitando para andarmos com Deus cada vez mais. Então por isso é tão importante buscarmos mover nos dons do Espírito Santo de Deus, para que nós estejamos cada dia mais próximos do nosso Deus maravilhoso. Eu tinha falado com os irmãos na última aula que eu trabalhei com os irmãos, que sempre nas minhas aulas eu estaria trazendo uma dica. E a dica dessa aula é esse livro maravilhoso, O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. Ele é um livro, gente, que tem assim edificado grandemente a minha vida. Tem informações aqui muito importantes, valiosíssimas. Tem um testemunho maravilhoso dele. Então, assim, irmãos, esse livro é uma dica muito importante e nos aproxima de Deus. Então, eu quero hoje deixar essa dica para os irmãos e dizer que se os irmãos tiverem interesse, eu tenho um livro, posso emprestar. E assim, é uma leitura rápida, ele não é um livro muito extenso, a gente consegue ler rapidinho e é de fácil compreensão também. Então, assim, vale muito a pena, sabe? Nos aproxima de Deus, nos torna assim, são mensagens, são falas assim que realmente edifica muito a nossa vida. Então, é a dica dessa aula. Amém? Vamos partir então agora para a oração e encerrarmos essa aula de hoje. Vem comigo em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade. Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui falando da Tua palavra, falando do Teu amor, com toda a reverência que é devida ao Senhor, Deus Altíssimo, Deus dos exércitos, Deus soberano sobre todas as coisas. Nós bendizemos e enaltecemos o Teu nome, porque o Senhor é soberano, extraordinário, Deus majestoso. Nós bendizemos e enaltecemos o Teu nome nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar a vida de cada um que esteve aqui conosco e possa impactar de uma forma extraordinária e venha possibilitar cada um, meu Pai, desenvolver os dons do Espírito Santo de Deus, que eles possam mover nos dons do Espírito e possam, Senhor Jesus, operar coisas extraordinárias no mover dos dons e abençoar vidas, edificar vidas, alcançar pessoas. Esse, Senhor Jesus, é o nosso objetivo enquanto Igreja de Cristo. Que o Senhor possa nos oportunizar cada dia mais, crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Que os irmãos possam ter um bom domingo, que logo mais à noite nós possamos estar no culto, louvando e glorificando o nome do nosso Deus maravilhoso. E que tenha sido de alguma valia para os irmãos, que essas palavras possam de alguma forma alcançar a vida de vocês, possa edificar, porque eu fui grandemente edificada através desse estudo. E até a próxima aula, amém? Espero que vocês estejam assim, gostando das nossas aulas. E se houver alguma contribuição, se houver de alguma forma, se você quiser participar também, nos trazer alguma contribuição, é só procurar a liderança da Escola Bíblica Dominical e vamos juntos tentar levar cada vez mais a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo comum enquanto Igreja de Cristo. Amém? Graça e paz, tenham todos um bom domingo na paz do Senhor.